Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser inteiramente prática sobre os principais constituintes do sistema respiratório. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula? Roda a vinheta. O sistema respiratório ele é formado pelas vias respiratórias e pulmões, que fornecem ao sangue oxigênio para a respiração celular e também vão retirar dele o dióxido de carbono. O diafragma e a laringe controlam o fluxo de ar pelo sistema, que também pode produzir o som na laringe, que depois é transformado em fala pela língua, dentes e lábios. Funcionalmente, o sistema respiratório ele também é formado por duas partes, que é a zona condutora, que inclui o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe e a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os bronquíolos terminais. Sua função é filtrar, aquecer, umedecer o ar e conduzi-lo para os pulmões. A zona respiratória, que inclui os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos, são os principais locais de troca gasosa entre o ar e o sangue. Na aula de hoje, estudaremos os constituintes macroscópicos do sistema respiratório. Vamos lá? O nariz é um órgão especializado no sistema respiratório, que consiste em uma parte externa visível e uma parte interna intracraniana, chamada de cavidade nasal. Anteriormente, a cavidade nasal se funde ao nariz. Posteriormente, comunica-se com a faringe por meio de duas aberturas chamadas de coânos. A parte anterior da cavidade nasal, logo no interior das narinas, é chamada de vestíbulo do nariz. É circundada aí por cartilagem, a parte superior da cavidade nasal, e circundado por osso. O esqueleto de sustentação aí do nariz, ele é formado por ossos e cartilagem hialina. A parte óssea do nariz vai consistir em ossos nasais, processos frontais das maxilas, parte nasal do frontal e sua espinha nasal, e as partes ósseas do septo nasal. A parte cartilagínea do nariz é formada por 5 cartilagens principais, 2 cartilagens laterais, 2 cartilagens alares e uma cartilagem do septo. As cartilagens alares, em forma de U, são livres e móveis. Elas dilatam ou estreitam as narinas quando há contração dos músculos que atuam sobre o nariz. Os principais componentes do septo nasal são a lâmina perpendicular do osso etimoide, o vômer e a cartilagem do septo. As cartilagens nasais têm teto, assoalho e parede medial e lateral. A parte medial das cavidades nasais é formada pelo septo nasal. Já as paredes laterais das cavidades nasais são irregulares, por causa de 3 lâminas ósseas, as conchas nasais, que se projetam inferiormente, como persianas. Sobre cada formação óssea há um recesso, ou miato nasal, que é a passagem aí na cavidade nasal. A concha nasal inferior é a mais longa e a mais larga das conchas, sendo formado por um osso independente. As conchas nasais médias e superior são os processos mediais aí do osso etimoide. Já os seios paranasais, eles são extensões cheias de ar da parte respiratória da cavidade nasal, para os seguintes ossos do crânio: frontal, etimoide, esfenoide e maxila. A faringe, ou garganta, é um tubo em forma de funil com aproximadamente aí 13 centímetros de comprimento, que começa nos coânos e se estende para o nível da cartilagem cricóidea, a cartilagem mais inferior da laringe. A faringe encontra-se discretamente posterior às cavidades nasal e oral, superior à laringe e imediatamente anterior às vértebras cervicais. Sua parede é constituída por músculos esqueléticos e é revestida por túnica mucosa. A faringe é dividida em 3 partes. Parte nasal da faringe, que é posterior ao nariz e superior ao palato mole, também é conhecido como nasofaringe. Parte oral da faringe, também conhecido como orofaringe, que é posterior à boca. E a parte laríngea da faringe, ou laringofaringe, que é posterior à laringe. A parte nasal, ela vai conter a tonsila faríngea, que está situado lá na túnica mucosa do teto e parede posterior da parte nasal da faringe. Uma prega vertical de túnica mucosa, a prega salpingofaríngea, estende inferiormente a parte da extremidade medial da tuba auditiva. Ela cobre o músculo salpingofaríngeo, que abre o osteofaríngeo da tuba auditiva durante a deglutição. A coleção de tecido linfóide na tela submucosa da faringe, perto do osteofaríngeo da tuba auditiva, é a tonsila tubária. Posteriormente ao toro tubário e a prega salpingofaríngea, há uma projeção lateral da faringe, semelhante a uma fenda, o recesso faríngeo, que se estende lateral e posteriormente. A parte oral da faringe tem função digestória, diferente lá da parte nasal, que tem função respiratória. Aqui na parte oral da faringe, os limites são superior, palato mole, inferior, base da língua, e laterais, que é o arco palatoglosso e palato faríngeo. Estende-se do palato mole até a margem superior da epiglote. As tonsilas palatinas são coleções de tecido linfóide de cada lado da parte oral da faringe, no intervalo entre os arcos palatinos. A parte laríngea da faringe comunica-se com a laringe, através do ádito da laringe, em sua parede anterior.
A laringe é uma pequena conexão entre a parte laríngea da faringe e a traqueia. Encontra-se na linha média do pescoço, anteriormente ao esôfago e as vértebras cervicais, C4 a C6. A cavidade da laringe estende-se do ádito da laringe, através do qual se comunica com a parte laríngea da faringe, até o nível da margem inferior da cartilagem cricóidea. Aqui, a cavidade da laringe é contínua com a cavidade da traqueia. A cavidade da laringe vai incluir o vestíbulo da laringe, entre o ádito da laringe e as pregas vestibulares, parte média da cavidade da laringe, a cavidade central, via respiratória, entre as pregas vestibulares e vocais, ventrículo da laringe, que é um recesso que se estende lateralmente da parte média da cavidade da laringe, entre as pregas vestibulares e vocais. A parede da laringe é composta por 9 fragmentos de cartilagem. 3 ocorrem isoladamente, como a cartilagem tireoide, epiglote e cartilagem cricóidea, e 3 ocorrem em pares, cartilagem aritenoide, cuneiforme e corniculada. A traqueia, que se estende da laringe até A traqueia estende-se a partir da extremidade inferior da laringe, ao nível da vértebra C6. Termina no nível do ângulo external ou disco entre as vértebras torácicas, a quarta, e a torácica quinta, onde se divide nos brônquios principais direito e esquerdo. Dividindo-se em brônquios principais direito e esquerdo. A traqueia é um tubo fibrocartilagíneo, sustentado por cartilagens, são anéis traqueais incompletos, que ocupam uma posição mediana no pescoço. Posteriormente é encontrado a parede membranácea da traqueia. Entre esses anéis, existem aí os ligamentos anulares da traqueia. As vias respiratórias sublaríngeas formam a árvore traqueobronquial. A traqueia é o tronco da árvore. Ela se bifurca no nível do plano transverso do tórax, ou ângulo do externo, em brônquios principais, um para cada pulmão, que seguem em sentido inferolateral e entram nos hilos dos pulmões. O brônquio principal direito é mais largo, mais curto e mais vertical do que o brônquio principal esquerdo, porque entra diretamente no hilo do pulmão. O brônquio principal esquerdo segue inferolateralmente, inferiormente ao arco da aorta e anteriormente ao esôfago e à parte torácica da aorta para chegar ao hilo do pulmão. Cada brônquio principal, que no caso é um primário, divide-se em brônquios lobares, secundários, 2 à esquerda e 3 à direita, e cada um deles supre o lobo do pulmão. Cada brônquio lobar divide-se em vários brônquios segmentários terciários, que suprem os segmentos broncopulmonares. Os pulmões são órgãos vitais da respiração, macios e esponjosos, e ocupam totalmente as cavidades pulmonares. Também são elásticos e retraem-se aproximadamente 1/3 do tamanho original quando a cavidade torácica é aberta. Os pulmões são separados um do outro pelo mediastino. Cada pulmão tem um ápice, a extremidade superior arredondada do pulmão, que ascende acima do nível da primeira costela, até a raiz do pescoço. O ápice é recoberto pela cúpula da pleura. A base, a face inferior côncava do pulmão, oposta ao ápice, que acomoda a cúpula ipsilateral, diafragma, e se apoia nela. 2 ou 3 lobos criados por 1 ou 2 fissuras, 3 faces, costal, mediastinal e diafragmática, 3 margens, anterior, inferior e posterior. O pulmão direito apresenta fissura oblíqua e horizontal direitas, que o dividem em 3 lobos direitos, superior, médio e inferior. O pulmão direito é maior e mais pesado do que o esquerdo, porém é mais curto e mais largo porque a cúpula direita do diafragma é mais alta e o coração e o pericárdio são voltados para a esquerda. A margem anterior do pulmão direito é relativamente reta. O pulmão esquerdo tem uma única fissura oblíqua esquerda, que o divide em 2 lobos esquerdos, superior e inferior. A margem anterior do pulmão esquerdo tem uma incisura cardíaca profunda, uma impressão deixada pelo desvio do ápice do coração para o lado esquerdo. Essa impressão situa-se principalmente na face anterior-inferior do lobo superior. O hilo do pulmão é uma área cuneiforme, na face mediastinal de cada pulmão, através do qual entram ou saem do pulmão as estruturas que formam sua raiz. O hilo pode ser comparado à área da terra, no qual as raízes de uma planta penetram o solo. Medialmente ao hilo, a raiz está encerrada na área de continuidade entre as lâminas parietal e visceral da pleura. A artéria pulmonar no extremo superior à esquerda. O brônquio lobar superior ou epiarterial pode estar localizado no extremo superior à direita. Veias pulmonares superior e inferior nas extremidades anterior e inferior, respectivamente. Brônquio principal aproximadamente no meio do limite posterior e os vasos brônquicos seguem em sua face externa, geralmente na face posterior nesse ponto. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!